Olá a todos e a todas. Meu nome é Juliene da Silva Marques, sou professora do Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, da Unisul, e vinculada ao Grupo de Pesquisa em Relações de Poder, Esquecimento e Memória, o EPEM, que é coordenado pela professora Andrea Daltoé. Neste simpósio, eu vou apresentar o trabalho intitulado Condenação Discursiva, Efeitos de Sentido no e sobre o Sujeito Encarcerado, que tem origem na tese defendida no ano passado, chamada Mulheres Encarceradas, Discurso, Voz e Resistência. A partir de nossa participação no projeto de extensão Mulheres Sim, realizado no Presídio Feminino de Tubarão, Santa Catarina, esta pesquisa apresenta como objeto de análise os seguintes recortes de entrevista narrativa concedidas por participantes do projeto, Mulheres em Situação de Privação de Liberdade em Caráter Provisório. Os recortes estão aqui ao lado. O número 1 diz assim: eu tenho mais medo de quando eu vou sair, que eu não sei por onde começar, do que de estar aqui dentro. E o 2 diz: eu sempre fui bem tratada pelas carcereiras, porque eu sou uma pessoa que mantém a disciplina, não sou de retrucar. Eu costumo fazer tudo conforme a norma e a regra do lugar. Bem, com base em Althusser, pode-se dizer que o presídio, bem como os demais aparelhos de Estado, materializa a ideologia e assim reconfigura a projeção do e sobre o sujeito encarcerado. Dessa forma, e com base nos corpora, queremos como objetivo geral entender a configuração dos efeitos de sentido engendrados pelo sistema panóptico para além do cárcere. Para tanto, contamos com o aporte teórico da análise de discurso pechetiana, pois, segundo Orlandi, a AD considera as condições de produção para questionar a interpretação enquanto funcionamento discursivo, e nos permite entender o texto com materialidade do discurso, que é afetada por sua exterioridade. Péchet afirma que, por meio dos movimentos de antecipação, o orador experimenta o lugar de seu ouvinte, o que faz com que o outro também determine as formas com que o sujeito produz seu discurso. Com isso, pode-se dizer que as participantes desta pesquisa antecipam os sentidos que a sociedade engendra sobre o cárcere e sobre os sujeitos encarcerados, o que gera, como vimos no recorte 1, mais medo de quando eu vou sair do que de estar aqui dentro. De acordo com Grigoletto, as imagens que os interlocutores de um discurso atribuem a si e ao outro são determinadas por lugares empíricos institucionais, construídos no interior de uma formação social. Dessa maneira, mostra-se como distante uma reinserção social justamente devido ao lugar social que esses sujeitos ocupam, mesmo que provisoriamente, pois o presídio produz efeitos de sentido naqueles e sobre aqueles que estão sob sua custódia. Observa-se no recorte 2 que o sujeito se vê como responsável por manter a disciplina, a fim de possibilitar uma boa relação com os agentes carcerários. Isso porque a participante antecipa os sentidos impostos no cárcere e assume seu papel no contexto penitenciário. Papel este que se direciona ao lugar social de quem precisa redimir-se e saber comportar-se para retornar à sociedade, pois se mostra a tentativa de trocar de papel, de, entre aspas, bandido para, entre aspas, mocinho. Né? Eu sou uma pessoa que mantém a disciplina, não sou de retrucar, diz ela. No entanto, devido ao que é dado pela ideologia, pelo já lá que constitui o lugar discursivo, um ex-presidiário tenderá a evocar eternamente o papel de bandido. Diante disso, mesmo antecipando os sentidos para se adequar ao discurso do outro, esse encaixe perfeito não se faz possível, pois, de acordo com Péchet, não há ritual sem falhas, enfraquecimentos e brechas, e, por consequência, algo sempre escapa, ou seja, no meio do assujeitamento ao sistema existe a falha. Desse modo, embora nossa pesquisa aconteça em um presídio de caráter provisório, o que implica uma chance de haver mulheres ali que serão inocentadas, esse trâmite não é considerado tanto pelos agentes do sistema quanto pelos sujeitos externos ao presídio. Isto é, para o contexto social, o sujeito em situação de privação de liberdade é considerado sempre condenado independentemente.
A falta de acolhimento social em relação aos ex-presidiários faz com que a vida em reincidência seja vista como a única possível. O papel de bandido que lhes é atribuído demarca uma estigmatização que não leva em conta o cumprimento de uma pena e pagamento, portanto, do que se julgou necessário para a retomada ao meio social. Como vimos, independentemente da situação, um ex-presidiário é visto como um condenado e é condenado cotidianamente pelos outros através da falta de possibilidade, que lhe priva de um sustento próprio e digno. A condenação discursiva faz com que, independentemente do lugar social ocupado pelo sujeito, e mesmo que ele pague sua pena buscando uma legalidade para sua condição, a sociedade o veja como condenado. E esse estigma o deixa marginalizado, tanto no interior do presídio quanto fora desse ambiente. Entendemos, portanto, o funcionamento desses efeitos de sentidos gerados pelo cárcere como uma condenação discursiva, que de maneira análoga associa-se a uma cicatriz, que mesmo após a ferida sarada, ainda permanece, sendo carregada pelos sujeitos e apontada pelos demais, demarcando sua passagem pela dor e pelo sofrimento. Assim, ainda que seja atribuído o termo inocente ao final de um devido processo legal, esse termo desliza para condenado, pois é desse modo que a projeção a respeito desse sujeito se dá. A condenação discursiva é entendida, assim, como um efeito de sentido que se dá a partir da passagem pelo cárcere. Portanto, a gestão discursiva do panóptico não afeta apenas seu interior, porque se estende para o exterior do presídio, o que acaba mantendo, assim, a condenação dos sujeitos, mesmo após sua soltura. No que diz respeito aos sentidos que os outros constroem quanto ao sujeito em situação de privação de liberdade, a posição social ocupada no presídio apaga, de certo modo, muitas outras já vividas e vivenciadas, e também se direciona ao apagamento das posições que ainda poderão ser ocupadas, considerando os sentidos trabalhados pela ideologia no que se refere aos ex-presidiários, compreendidos como eternamente condenados. Esse termo gera uma negação que denota ao sujeito encarcerado medo do retorno ao meio social e medo, ao mesmo tempo, do retorno ao ambiente do cárcere, porque cogitando-se uma não inclusão ao mundo do trabalho, por exemplo, o que resta, em alguns casos, é a vida de reincidência, que gera também uma permanência na exclusão social e na inclusão criminal. Esse medo, mencionado no recorte 1, destaca que as mulheres que estão em situação de privação de liberdade conhecem os sentidos que se constroem na sociedade a respeito dos ex-presidiários. Diante disso, o medo se concretiza, pois ainda que se queira uma realidade outra e se faça tudo conforme a norma e a regra do lugar, conforme o recorte 2, sabe-se que a situação do cárcere estigmatiza sujeitos, o que não se apaga no funcionamento de uma sociedade puramente normativa. Assim, vemos que a condenação discursiva se faz presente também no imaginário desses sujeitos, que se querem ver livres da detenção, pois sabem que a condenação não diz respeito apenas ao cárcere, porque essa se estende também para além dele e se faz, na maioria das vezes, bem mais duradouras. Ou seja, o período de cárcere pode até acabar, mas a condenação discursiva não. Agradeço a atenção e a oportunidade de participar deste SEAD. Um abraço a todos e a todas.